Continuando, como prometido, vamos falar aqui dos ofícios à luz do comentário de Calvino, né? Perceba aqui que ele comentando Efésios 4:11, ele afirma que o ministério da palavra, ele é enaltecido a partir da utilidade que ele produz. Então Deus ele governa a sua igreja por meio de homens, com o ofício de proclamar o evangelho. E aqui em Efésios 4:11, Paulo ele vai falar sobre os dons conectados com os ofícios. Então perceba, dons são dados a pessoas para exercerem adequadamente o seu ofício, como por exemplo aquele que é designado apóstolo pela autoridade de Deus. Não exibe ali o título de maneira vazia e inútil, né? Porque é o mesmo investido tempo ali, é investido com autoridade e capacidade. E não é só o título para ficar aparecendo igual está acontecendo por aí hoje ao redor do mundo. Então Calvino queria que os ofícios de pastor e mestre, eles existem como sendo os únicos aí da lista hoje, né? Pastor e mestre. Os outros ele acredita que não existe. Você vai ver que a opinião da igreja presbiteriana quanto evangelista em titulação existe. Quando falarmos um pouco dessas questões mais à frente. Então olha aqui, e ele deu. Primeiramente, Paulo declara que o fato de a igreja ser governada pela proclamação da palavra não diz respeito a uma invenção humana, mas sim designação de Cristo. Apóstolos não se inventam, mas são escolhidos por Cristo e até hoje pastores genuínos não se lançam ao sabor de sua própria vontade. Eles são levantados pelo próprio Deus. Então, o apóstolo ensina que o governo da igreja, por meio do ministério da palavra, não é coisa de homem, mas é algo instituído pelo Filho de Deus, sendo o próprio inviolável decreto divino, né, o ministério da palavra, demandando o nosso assentimento. E aqueles que o rejeitam, menosprezam, injuriam e se rebelam contra Cristo, seu autor. Foi Cristo quem deu os apóstolos ou pastores, pois se eles não os levantassem, não haveria algum. Outra inferência consiste no fato de que nenhum homem estará apto para tão excelente ofício, caso não seja ele formado e produzido por Cristo. O fato de termos ministros do Evangelho é um dom divino, é um presente. O fato de distinguirem-se nos dons necessários é um dom divino. O fato de que se desincumbem da responsabilidade que lhes foi confiada é igualmente um dom divino, uns para serem apóstolos. O fato de o apóstolo atribuir um título e ofício a alguns e outro a outros, sua referência é sempre àquela diversidade dos membros, na qual a plenitude de todo o corpo é formada de sorte que ele remove a emulação e a inveja e a ambição. Quão corrompido se torna o correto uso dos dons quando cada um se dedica a si mesmo, quando cada um a si mesmo agrada, quando o menor cultiva inveja do maior. O apóstolo, pois, lhe diz que algo é dado a cada um e o que cada um tem recebido não é conservado só para si, mas que deve ser posto para a utilização de todos. Já falamos em 1 Coríntios 12 sobre os ofícios que o apóstolo aqui passa em revista. Aqui ele só dirá qual a explicação que a passagem parece requerer. Mencionam-se 5 tipos de ofícios, ainda que neste ponto estou consciente a enorme diversidade de opiniões, pois há quem considere os dois últimos como sendo só um. Omitindo, porém, as opiniões de outros, expressarei o meu parecer. Tomo o termo apóstolos não no sentido geral, e segundo sua etimologia, e sim segundo a sua significação, como sendo aqueles a quem Cristo selecionou e exaltou a mais elevada honra. Foram os 12, a cujo número Paulo foi mais tarde agregado. Seu ofício consistia em publicar a doutrina do Evangelho por todo o mundo, plantar igrejas e erigir o reino de Cristo. Desse modo, não tinham igrejas propriamente a eles confiadas, mas tinham comum o mandato de pregar o Evangelho por onde quer que fossem. Após eles vêm evangelistas, que é um ofício idêntico, porém de uma categoria inferior. Nessa classe incluíam-se Timóteo e aqueles como ele, pois enquanto Paulo associa consigo em suas saudações, ele não inclui no rol de companheiros de apostolado, senão quem reivindica esse título como peculiarmente seu. Portanto, o Senhor os usou como subsidiários aos apóstolos, a quem se aproximavam em categoria. As duas classes ele adiciona profetas. Esse título alguns entendem ser atribuído àqueles que têm o dom de predizer eventos futuros, como Ágabo, mas de minha parte, como a doutrina é o presente tema, eu antes explicaria como fiz em 1 Coríntios 14, significando intérpretes de profecias que, por um dom único de revelação, aplicavam os propósitos em mãos. Mas também, porém, não excluo o dom de predição desde que esteja conectado ao ensino. Há quem pense que pastores e doutores sejam um só ofício, visto que não há nenhuma partícula disjuntiva, como nas demais partes do versículo, para distingui-los. Crisóstomo e Agostinho são dessa opinião, pois o que lemos nos comentários ambrosianos é demasiadamente infantil e indigno de Ambrósio. Em parte concordo com aqueles que dizem que Paulo fala indiscriminadamente de pastores e mestres como se fossem uma só
E a mesma ordem, nem nego que o título doutor, em certa medida, pertence a todos os pastores. Tal fato, porém, não me move a confundir dois ofícios, quais sinto diferir um do outro. Doutrinar é dever de todos os pastores, mas há um dom particular de interpretação da Escritura, para que a sã doutrina seja conservada e um homem possa ser doutor mesmo não seja apto para pregar. Pastores, a meu ver, são aqueles a quem é confiada a responsabilidade de um rebanho particular. Não faço objeção a que recebam o título de doutores, desde que compreendamos que existe outra classe de doutores que superintendem a educação de pastores como instrução de toda a igreja. É possível que um homem seja ao mesmo tempo pastor e doutor, mas os deveres, faculdades são diferentes. Deve-se observar também que dos ofícios que Paulo enumera, somente dois últimos são de caráter perpétuo, porquanto Deus adornou sua igreja com apóstolos, evangelistas e profetas. Só por algum tempo, exceto que e onde a religião se encontra sucumbindo, ele suscita evangelistas à parte da ordem da igreja, extra-ordem, para restaurar a pureza da doutrina, aquela posição que perdera. Sem pastores e doutores, porém, não pode haver nenhum governo da igreja. Os papistas têm sobejas razões em queixar-se de que, em sua primazia, de que tanto blasonam, é aqui assaltada e insultada. A discussão é sobre a unidade. Paulo agrega não só as razões que estabelece entre nós, mas também os símbolos pelos quais é nutrida. E chega finalmente ao governo da igreja. Se ele porventura estivesse consciente de uma primazia com uma sede única, não era seu dever exibir uma só cabeça ministerial colocada acima de todos os membros, debaixo ou sob cujos auspícios somos reunidos uma unidade? Indubitavelmente, a missão de Paulo é inexcusável, deixando fora o argumento mais apropriado e poderoso, ou temos de reconhecer que essa primazia é estranha à designação de Cristo. De fato, ele claramente aniquila essa primazia fictícia, quando atribui superioridade exclusiva a Cristo e sujeita-lhe os apóstolos e todos os pastores de uma forma tal que são colegas e não, são colegas e que religionários uns dos outros. Não há passagem da Escritura que mais poderosamente transtorna essa hierarquia tirânica, que ele está falando da Igreja Apostólica Romana, né, católica, na qual uma cabeça terrena é estabelecida. Cipriano seguiu a Paulo e definiu breve e claramente qual é a legítima monarquia da Igreja. A dizer-lhe, um só episcopado. Aquela parte a qual aderem indivíduos coletivamente, em sólido. O episcopado ele o reivindica exclusivamente para Cristo, ele delega a indivíduos a participação da sua administração, e isso coletivamente, para que um só não se exalte acima dos demais. Então, além aqui da crítica ao pentecostalismo atual, né, e tomando o documento lá do século XVI, né, de Calvino, trazendo para cá, é uma fala contra o catolicismo e uma fala contra movimentos carismáticos e de linha pentecostal e neopentecostal. Você não entendeu? Volte aí o vídeo e veja de novo, que é justamente isso que serve de crítica o dizer dele, né? Então, sem mais aqui para esse segundo bloco ainda dessa lição 2, nós encerramos aqui e continuamos falando de outras questões na próxima aula. Tchau, tchau.